eu vou no bairro do meu irmão, ele chamou-me para dar uma visita, na verdade para ir fazer alguma atividade lá. Eu já tinha ido lá ontem e hoje vou para lá. Oh, espero que não escorregue e caia lá o dispositivo. Outra vez. E na verdade é um bairro novo. Lá onde eu estou é um bairro antigo. Na verdade é aqui em Moçambique, em Nampula. Posso falar muito em Nampula, mas posso também falar para lá, Maputo, porque são lugares que eu conheço. Então posso falar aquilo que eu conheço. Em Moçambique, na verdade, quando o bairro já fica mais antigo, as pessoas tendem a aproveitar cada espaço que tem naquele bairro. Assim fazendo com que os caminhos do bairro fiquem pequenos tracinhos, entende? Aqui onde vamos, o bairro é novo, por isso é bonito. As avenidas são bem largas, bem estruturadas. Ainda não muito bem estruturadas, porque precisa de asfalto, precisa de muita coisa para o governo ver se pode agilizar essa situação. Mas vendo para o nosso governo, esquece. Não é agora que isso vai acontecer. E lá no meu bairro, por ser antigo, a situação é mais caótica. As avenidas já pereceram, os caminhos são muito menores, pequeninos. Eu acho que a questão de perecer não é... Eu acho que lá no meu bairro, a questão não é que as avenidas pereceram porque as pessoas ficaram invadindo. Elas pereceram porque anteriormente não havia organização dos bairros. Os indivíduos responsáveis para organizar esses bairros não estavam a organizar nesses tempos, o governo não estava a organizar esses bairros de uma boa forma, fazendo com que deixem espaços para avenidas e espaços para o povo residir. E cada um que tinha algum espaço, cada um que comprava algum espaço, construía as casas da sua forma, da forma que bem entendia, fazendo com que o bairro fique desmantelado daquela forma, desorganizado daquela forma que está. Mas olha, um espaço de 10 metros, cada um quer construir a casa dele. Um espaço de 5 metros, cada um quer construir o cubículo dele para residir. Assim faz com que o bairro fique todo desorganizado, pareça, né, as zonas mais desorganizadas do mundo. Mas aqui onde vamos, por ser novo bairro, e muitos que têm dinheiro, muitos milionários, tendem a vir para cá construir para ter mais espaço. E não só ter mais espaço, pela organização do bairro em si, com uma previsão que o governo venha a organizar, a estruturar o bairro, porque até agora as pessoas constroem de uma forma organizada, deixando espaços para as avenidas. Está muito sol, já são mais ou menos 13 horas e o sol está muito intenso. Estou aqui, mar está a fritar. Poxa, pá. Eu acabei de descer no Chapa. Chapa é ônibus. Desci de lá no outro mercado. É uma distância daqui para lá. Na verdade são dois caminhos para chegar lá onde eu vou. Podia passar aqui ou lá do outro lado. Mas lá do outro lado mesmo assim teria que apanhar dois interligados, dois chapas interligados, descer numa certa universidade lá em frente e a posterior continuar a caminhar até chegar. Ou então apanhar um táxi motorizado. Existe um tipo de táxi motor, chamam táxi mota, é isso. Apanhar táxi mota para chegar lá onde eu vou. Mas aqui também poderia apanhar lá onde eu desci, apanhar táxi mota, passar aqui de táxi mota até chegar lá. Oh, mas é muito caro. Decidi caminhar. Então, depois de descer do ônibus lá do Chapa,
tenho que tender a caminhar daqui para lá até para poder chegar. Mesmo se fosse ter que passar lá do outro caminho, também tenderia de descer e caminhar até chegar a meu destino. Então, os dois caminhos, mesmo assim, eu teria que consumir uma porção de terra a caminhar. Lá teriam que ser dois, né? Dois chapas, depois motorizado. Mas aqui foi apenas um e depois motorizado. Outro ponto nesse bairro aqui novo, embora aqui hajam muitas construções novas, tem muitas construções novas e também tem montanhas, muitas montanhas. Não, ou poderia considerar rocha. Tem muitas rochas enormes, 1000 metros, não, 1600 metros. Podemos considerar assim. 400 metros, 600 metros, assim. Eu não sei para ser considerado montanha. Deve ser a quantos metros de altura para que possamos considerar montanha. Eu tenho que ir pesquisar isso, tenho que ir verificar, porque esse é o conhecimento básico, né, que eu poderia conhecer. Conhecimento básico. Ah, essa residência que foi usado chapa de zinco para fazer a vedação quintal. Não só essa, mas também tem aquela lá do fundo, né? Aqui na minha cidade tem esse hábito de eles usarem chapas de zinco para fazer vedação quintal. Mesmo quando for para a construção de novas obras, eles usam chapas de zinco para vedar o lugar, ou também para quintal mesmo. Um quintal de algumas pessoas de classe pobre, mas nem de classe pobre eles acabam apanhando aí e reutilizam. E classe média também, eles acabam usando essas chapas de zinco para fazerem o quintal deles. Outros conseguem fazer muro, mas existem os que decidem comprar essas chapas ou reutilizar as que estavam de cima da residência para fazerem essa vedação, esse quintal de chapa. Imagina como é que o calor é intenso. Aquilo que eu vi foi em Inhambane. Em Inhambane, eles, né, uma das cidades, uma das províncias do país, eles, ao invés somente de usar as chapas de zinco para fazerem o quintal, eles também usam as chapas de zinco para fazerem as residências, casas em que as suas paredes são de chapa de zinco. Imagino quando o calor é muito intenso, se dá para dormir lá no interior, ou mesmo quando o frio está muito intenso, dá para dormir, porque quando mais frio, chapa de zinco acaba aumentando a temperatura. Mesmo quando mais calor, chapa de zinco acaba exagerando a temperatura mais, alguns graus a mais, como este aqui, podem ficar. Mas o dono está ali a construir um muro, como podem ver lá em cima. Está a construir um muro com blocos de cimento, mas também ele usou essas chapas aqui. Podem ver. Ele, outro lado, usou chapa onde não chegou, onde ainda não está construído o muro. Ele usou as chapas de zinco para vedar. Enquanto constrói o muro de cimento. Está ali a outra, com as mesmas chapas. Mas onde eu fiquei com o queixo caído foi... O que me deixou o queixo caído foi usar as mesmas chapas de zinco para construir as paredes de uma casa. Imagino como é que é a temperatura lá dentro daquela casa. Eu vi isso, uma das cidades aqui de Moçambique, em Inhambane, a província de Cocos, cheio de coqueiros aí. Puxa, esse aqui tem um muro muito bonito. Deve ser que tenha
tenha um bom dinheiro isso aí, esteja a receber um bom dinheiro. Aqui no bairro onde eu vou, é que tem milionários. Seguindo as residências que você vê, consegue notar que realmente, o dono dessa casa aqui é milionário, o dono daquela é milionário. Alguns adquirem esses milhões de uma forma lícita, alguns adquirem esses milhões de uma forma estranha, furtando os outros, roubando, cada um da forma que é fácil conseguir. Cheio de golpes aí envolvidos também, mas nem todos, né? Outros têm fundos lícitos mesmo. Chega a parte de atravessar um riacho, para não poder chegar lá sem ter que atravessar riacho. Mesmo nos dois caminhos, esse e lá do outro lado também deve-se atravessar. Até que tem outros que têm uma plantação muito verde nessa época do ano. Deve ser por método de rega que eles têm usado. Espero que não escorregue e caia lá o dispositivo. Algumas pessoas usam aquela mesma água para lavar roupa, regar o plantio, as plantas lá do fundo, como podem ver. E algumas pessoas ainda usam para tomar banho mesmo. Não te filmei, Vuto, relaxa lá. Estava arruinando. Grande homem. Esse é o bairro novo, como eu me referia. A partir daquele rio, uma porção mais para lá. Aqui inicia o bairro novo, novas construções, como podem ver. Essa é nova construção. Aquelas lá são novas construções. Né? E ainda não há pavimentação de estradas. Como lá também onde eu comecei a gravar não houve pavimentação de estradas, até aqui a situação está bem caótica. Bem caótica. E o governo, não espere que ele vai pavimentar isso aqui e vai trazer alguma melhoria recentemente. Esquece. Deve encher primeiro os bolsos. Como é que é? Esse aqui é uma construção nova. O bom é que aqui, o parcelamento de terrenos aqui, o governo deve fazer o plano, depois deixar onde deve se comprar, onde não se deve comprar, onde deve ficar a avenida, onde não precisa ter avenida, essas coisas todas. Enquanto lá no meu bairro nada disso aconteceu. Cada um vinha, comprava onde quer, construía, tudo isso. Sem precisar registrar o imóvel lá no município. Nada disso. Só comprou, construiu, sem planta nada, é só pensar. Uma planta improvisada. Pensar na tua cabeça, traçar ali, aqui, explicar o mestre, ele vai construindo de qualquer maneira. Assim mesmo o outro vem, casas coladinhas, e o resultado para você passar, enquanto está carregado com alguma bagagem ou com tua motorizada, é uma situação caótica. Algumas pessoas compram viatura, não conseguem chegar nas suas residências com aquela viatura devido a esse problema. É uma situação crítica. É crítico. Mas fazer o quê? Eu lembro que meu tio, ele não consegue chegar à residência com a viatura dele, devido a esses cenários aí, a esses problemas de construções não planejadas adequadamente. Cada um comprou o pedaço, construiu, cada um fez o quintal da forma que ele pretende fazer, sem ter que pensar nas futuras consequências. É uma situação bem crítica.